Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo. Eu nem sei que horas são, nem sei aonde é, mas estamos aí no mais um Salter on the Road, aqui com o meu parceiro Ari. Como é que você tá, Ari? E aí, tudo beleza? Obrigado aí pelo convite. Porra, eu que agradeço, cara. Tem umas notas aqui. E a Pri, a rede de dados e analytics da Porto Seguro, e o Ari, meu parceiro aqui, o diretor de TI da Brasil Tech Par. Duas gigantes aí nacionais. Como é que você tá, Pri? Tudo certo, animadíssima de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deixa eu falar um negócio pra vocês, começar um bate-papo aqui. Primeiro com o Ari. Ari, Brasil Tech Par gigante, contratando muito, comprando empresas numa expansão incrível. E junto com isso, você tem o desafio de lidar com o legado e também trabalhar com essa revolução que está rolando de IA. Como é que você está juntando esses dois mundos, cara? Como é que você está juntando um monte de empresa que está vindo cada uma com tecnologia, cada um com sistema, e você está tendo que aportar IA para fazer todas essas coisas que falarem, entregar a solução para os seus clientes, entregar a solução para os usuários da Brasil Tech Par. Antes, fala uma coisa para mim, quantos clientes tem a Brasil Tech Par hoje no Brasil? Cara, hoje nós estamos com 1.300.000 clientes. Nós temos mais um M&A que está em fase de aprovação, ainda precisamos de algumas anuências. E a nossa estimativa é chegarmos aí no segundo semestre com 1.600.000 clientes, o que nos coloca como a quarta maior empresa telco do Brasil, uma responsabilidade enorme e um orgulho muito grande, né? Parabéns, parabéns, pelo incrível, crescimento, pelo que a empresa vem conquistando nos últimos anos. Super rápido, super rápido. E como é que você lida com esses dois, então, com esses dois desafios, né? Conectar esse legado, manter ele e ao mesmo tempo aportar uma nova infraestrutura digital nisso, principalmente agêntica, conversacional, que sem dúvida para vocês tem um ganho absurdo. Cara, é uma pergunta ótima e que tem muito a ver com o nosso contexto, com a nossa realidade. Para uma empresa como a Brasil, que vive de M&A, né, nós temos a nossa estratégia baseada no crescimento orgânico, mas também em aquisições. E quando você adquire uma nova empresa, você adquire uma cultura, você adquire sistemas legados, você adquire todo um passado. E a primeira coisa, a primeira barreira que nós temos que conseguir transpor é justamente a questão da cultura. É você fazer com que as pessoas se sintam parte de uma nova empresa, de uma nova organização. E para isso, o Google Workspace nos ajuda demais. A primeira coisa que nós fazemos quando nós adquirimos uma nova empresa é trazer os novos colaboradores, os novos colegas para a nossa base de Workspace, com e-mail corporativo, com acesso ao Google Chat. Isso já dá a todos aquela ideia de unicidade, de empresa única. Isso é super bacana. E também nós temos na Brasil uma cultura, nós acreditamos muito que a AI ela tem que vir de dentro das áreas para o negócio e não ser algo top-down. E por isso nós apostamos muito na suíte de AI do Google. E sempre que nós trazemos os novos colegas, os novos colaboradores para o nosso universo de Workspace, nós sempre reforçamos o treinamento, reforçamos tudo o que o Workspace pode trazer já embarcado de AI. E aí isso facilita muito, né? Hoje as pessoas estão ávidas por poderem consumir AI no seu dia a dia. E quando você consegue trazer um colaborador que talvez na sua experiência anterior, na sua empresa anterior, não tinha acesso a uma plataforma de AI de tanta qualidade, a uma suíte de tanta qualidade como a do Google, a hora que você dá isso para ele, você realmente consegue um engajamento que é muito importante para a nossa estratégia de negócio. Legal, legal. Ô Pri, você tem um desafio grande, eu imagino, porque a Porto tem uma marca muito forte, muito atrelada à qualidade, muito atrelada à confiança. Então eu imagino que tudo que você precisa lançar lá tem que ser muito confiável, eu diria isso. Eu ia usar uma outra palavra, acho que essa é melhor. Assim. A Porto é aquela marca que a gente olha assim, pô, cara... É excelência. É excelência.
Como é que é esse desafio de lançar produtos de excelência num contexto que a gente está tendo que testar muita coisa também? Como é que você alinha velocidade com qualidade para lançar produtos, sobretudo de IA lá na Porto? Esse é um super desafio que a gente está enfrentando, porque eu não posso simplesmente lançar algo, testar. Ou, por exemplo, falando de AI, quando a gente está falando de atendimento, que eu acho que é uma das áreas que a gente consegue testar mais rápido, eu não posso colocar uma IA lá sem ter uma confiabilidade, sem ter treinado, sem ter um grau de acurácia grande, porque eu estou expondo os meus clientes a uma experiência ruim. E um dos principais indicadores que a gente persegue é o NPS do cliente. Então, eu não posso fazer nada que eu arrisco essa reputação da marca, né? Da experiência premium que a gente oferece. E a gente sabe que um custo de conquistar um novo cliente é muito maior do que um custo de manter aquele cliente. Então, a gente preza muito pela excelência e qualidade e, às vezes, a gente perde na velocidade, porque a gente precisa fazer algo perfeito antes de sair testando. Então, esse é um grande desafio para Porto, falando de EA, onde a gente precisa testar rápido, e eu não consigo testar tão rápido se eu não estiver tão pronta. E mesmo com esse desafio, você tem conseguido lançar produtos bacanas para impacto no cliente. Tem um case legal que eu vi da Porto, inclusive, de um produto que vocês lançaram em parceria com o CEA, lá em Goiânia, para análise para o próprio cliente poder fazer as fotos do carro, ele já conhecer algumas peças. Achei super interessante esse case, cara. Perfeito. GNA, eu acho que tem ajudado a gente bastante nesse sentido. Quando eu estou falando de sinistro ou para a contratação de um novo seguro, para envio de fotos, envio de documentação. Então, tudo isso a gente faz com GNA por trás e para análise de fraude na hora de acionamento de sinistro também. A gente tem ainda estatística, modelos probabilísticos por trás. Eu acho que isso não vai deixar de existir. Vocês já usavam antes, que já são modelos super comprovados, né? Perfeito. Só que vocês estão aterrissando agora IA para melhorar a performance disso. É isso. Eu acho que a GenAI entra muito como um copiloto ali para o analista que está no dia a dia, né? Para ajudar ele a tomar decisões melhores. Muito boa. Ari, você tem aí 1 milhão e tantos clientes, tá? Para dobrar de tamanho. Como é que vocês estão olhando para o atendimento hoje? Vocês também são uma empresa que fornece serviço de contact center também. Como é que você está olhando isso nas duas pontas, né? Assim, como é que você está olhando isso de talvez algo que vá transformar uma vertical do teu negócio e, por outro lado, como é que você usa a seu favor também para atendimento ao cliente e melhorar os teus índices de satisfações, como a Pri estava falando aqui? Esse é um desafio enorme. Porque em uma empresa de atuação nacional como a Brasil e que atua com marcas diferentes, você precisa respeitar a cultura daquela região. Nós atuamos em regiões onde a entrada ao atendimento digital, a AI, ela é maior. Em outras regiões, nós ainda precisamos ter o contato humanizado. Realmente as pessoas valorizam, nós ainda temos regiões onde as pessoas valorizam ir até as nossas lojas, né? Nós temos um número enorme de lojas distribuídas pelo país, porque ainda existem regiões onde o nosso cliente gosta de ir à loja, gosta de ser atendido por aquela pessoa que ele conhece, principalmente em localidades menores, mas é uma tendência de mercado o uso de AI. Hoje nós temos todo o nosso atendimento, né? Nós não terceirizamos o atendimento e é uma tendência em contact centers grandes você ter que fazer uso de AI. Nós estamos investindo muito para que cada vez mais nós possamos dar um atendimento que ele seja fluido e que o nosso consumidor, o nosso cliente final não tenha aquela percepção de um atendimento de máquina. Né, nós realmente temos a questão da hiperpersonificação do atendimento para que seja fluido, para que mesmo quando sendo atendido por um agente, o nosso cliente tenha a percepção do atendimento que é marca e padrão da Brasil Tech Park. Legal. Ô Pri, você vem de uma carreira de engenharia de dados. Você trabalha, tem a sorte de ter uma carreira bacana em grandes empresas.
Essas empresas trabalham muito bem seus catálogos de dados, já têm estruturas de dados bem estabelecidas e tudo mais. Uma empresa média hoje que está começando a trabalhar com IA, que ela, digamos, já está começando ali pelo fim. Qual a importância dela ter uma estrutura de dados bem definida, um data lake minimamente definido, um catálogo de dados, algumas coisas relacionadas à governança? Qual que é o impacto de ter essa fundação para depois aterrissar IA, ao invés de já começar pelo final ali usando IA já para um monte de coisa, catando dados estruturados de um monte de lugar, assim? E aí eu estou sem juízo de valor aqui. Você acha que hoje é possível começar a utilizar IA pelo fim? Ou essa questão de estruturar os dados muda muito o resultado, a forma como as empresas vão trabalhar? Perfeito. E é exatamente isso, assim, falando de fundação. Eu acho que hoje, quando a gente fala de IA, tá muito... Não é hype, mas está muito na boca de várias pessoas. Temos que usar IA, não sei onde, não sei para quê, mas temos que usar IA. E quando a gente está falando de C-level e alto nível executivo, eles sabem que precisam usar, mas não sabem com quê e nem para quê. E se você não tem esse conhecimento por trás da engenharia dos dados e da importância dessa estruturação, você vai começar pelo final, que é como você comentou. Vai começar pelo problema, tentando achar um problema para encaixar a AI ali no dia a dia. Eu sou de dados, de engenharia, então a estruturação dos dados é o essencial. É como construir uma casa. Se você não tiver a fundação da casa, você vai colocar a casa, vai bater um vento, a casa vai cair. E é isso. E na AI é isso. Se tiver um dado ruim, vai sair uma resposta ruim. E a gente quer a inteligência artificial ajudando a gente a tomar decisões melhores no final. Então eu preciso de ter um grande histórico de dados organizados, com governança, com ownership. Então toda essa parte de governança que muitas vezes passa despercebido ou sem importância dentro das empresas, para mim é super essencial para a gente começar o trabalho. Então um dado bem estruturado é o que vai me gerar uma IA com inteligência suficiente para mim. Acurácia, né? Perfeito. Muito boa. Ori, você estava falando de personalização, tem vários desafios lá. O que você está olhando, cara? O que você está instigando a seu time a criar coisas e eles estão começando por onde nesse contexto de inteligência artificial? Como é que está essa parte também de educação, de aculturamento, de você trazer as pessoas para esse movimento, para elas se sentirem pertencentes também, para não ser um negócio só que a TI está fazendo? Cara, super legal a pergunta. E essa é uma preocupação enorme que nós temos. Quebrar essa visão de que IA é uma coisa de TI, que só o time de TI trabalha com as iniciativas de IA. Nós começamos a fazer um trabalho muito de base. A primeira coisa que nós fizemos foi procurar uma plataforma que realmente pudesse levar ao nosso colaborador o acesso à IA. E foi aí que nós reforçamos a nossa parceria com o Google, foi aí que nós reforçamos a nossa parceria com a Salter e no Workspace. Com tudo que o Workspace traz embarcado de IA, nós conseguimos levar ao nosso colaborador tudo o que ele precisa para ter a IA no seu dia a dia. Recentemente, nós lançamos na Brasil Tech Park o nosso IA Labs. E nós trabalhamos com esse conceito de IA Labs justamente para quebrar aquela ideia de, normalmente as empresas trabalham com centro de excelência de IA, núcleo de IA, Vira centro, núcleo, sempre dá essa percepção de silo. Nós criamos um IA Labs, porque o IA Labs ele não quer centralizar, ele quer multiplicar. Então, o nosso intuito com o IA Labs é fazer com que os nossos colaboradores façam o melhor uso das ferramentas que nós já disponibilizamos para eles no dia a dia. E a nossa estratégia de IA se divide em 3 pilares. Um pilar que é muito voltado realmente à nossa TI, e ali entram os agentes de codecs, né? Nós realmente queremos dar ao nosso time de TI uma maior produtividade. Entra um pilar que é um pilar de IA corporativa, onde muitas das soluções que nós temos, né, das suítes que nós utilizamos, já trazem ali, né, os seus agentes de IA embarcado. É o caso
da Salesforce para vendas, da Zendesk para atendimento, e um terceiro pilar, que é o pilar da IA do dia a dia, aonde nós apostamos muito no Google Workspace, no Gemini, com tudo que nós temos no Gemini, e aonde a Salter é o nosso grande parceiro de capacitação do nosso time. Já fizemos aí várias rodadas, né, de capacitação. Salter sempre junto, já rodou o Brasil aí conosco. É isso aí. E esperamos continuar nessa parceria aí cada vez mais forte. Vamos treinar aí 30 mil pessoas dentro da Tech Park, com certeza. Ô Pri, você chegou há pouco tempo na Porto, imagino que você está descobrindo muita coisa. Qual foi o projeto mais impactante que você viu de IA lá dentro hoje? Que você pode falar, vai. Eu vou contar um que tá no forninho e que a gente tá trabalhando nele, que é falando de Next Best Experience. Então, sair do qual é a oferta que eu vou fazer para aquele meu cliente, ou é um cliente que pode receber esse produto de crédito, que a gente antigamente era muito assim, né? O cliente é apto ou não apto, dado a um motor ali, um algoritmo de análise de crédito. Hoje a gente está indo muito para a próxima melhor experiência que aquele cliente precisa naquele momento. Então, quando eu falo da Porto, a gente tem 4 verticais de negócio, né? Eu estou falando de todo o mercado de seguros, eu estou falando de banco, eu estou falando de saúde, estou falando de serviços para casa e para o carro. Então, eu tenho dados mais do que suficiente para conseguir mapear ali um pouquinho da vida daquele meu cliente e saber um pouquinho mais de contexto de quem é ele e de qual o momento de vida dele. Então, talvez nesse momento, a próxima melhor coisa a te oferecer não é um produto. Talvez é um suporte para um sinistro que você acionou. Talvez é um seguro viagem, porque eu vi que você fez um aviso no cartão de crédito que vai viajar. Então, eu consigo olhar mais para o ecossistema da Porto, que eu acho que poucas empresas têm esse privilégio de ter dados cross. E a gente está nesse desafio de criar esse motor de inteligência, que são vários modelos plugados ali. A gente está usando o Vertex para ajudar a gente nesse conglomerado de agents, para a gente falar agora, em tempo real, o que eu ofereço para o Emerson, o que ele está precisando. Então, a gente precisa conseguir escalar e eu consigo manter essa hiperpersonalização e eu preciso ser rápida, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio atual nosso. Eu acho que é legal falar desse lance de hiperpersonalização. Para você oferecer ofertas, e precisa conhecer seu cliente muito bem. Precisa conhecer seu cliente muito bem, principalmente nesse contexto de empresas como você. Tem um desafio que às vezes esses dados estão em sistemas diferentes que acabam virando silos também. Eu sei que a Porto tem um projeto de Data Lake incrível lá, na verdade mais que um Data Lake, né? São vários lakes, uma estrutura de Data Hub e tudo mais. No teu caso ali que você está comprando empresas e está vindo com vários contextos, como é que vocês estão trabalhando essa infraestrutura de dados? Vocês estão olhando para um perfil único de cliente? Como é que vocês estão centralizando? Vocês estão com a estrutura de Data Lake, de Data Warehouse? Como é que está essa infraestrutura de dados que a gente estava batendo um papo aqui com a Pri? A estruturação e unificação dos dados é outro pilar muito forte da nossa estratégia. Como você diz, quando nós adquirimos empresas, nós estamos trazendo dados de sistemas, de bases de dados transacionais distintas. E nós precisamos ter uma visão única de cliente, uma visão única de empresa, uma visão única de rede. Então, nós temos um esforço muito grande no momento que nós adquirimos uma nova empresa, de nós também trazermos os dados dos sistemas transacionais dessa empresa para o nosso lake. Hoje nós trabalhamos muito mais com o conceito de Lake House do que Data Lake. Nós trabalhamos com o conceito de Metals, então nós temos uma camada que é a bronze, onde nós trazemos os dados da forma como eles estão nos sistemas transacionais, e depois nós vamos criando as nossas tabelas fatos, que realmente dão aquela visão unificada de cliente a nível nacional, de oferta, e isso é muito importante para que nós possamos comparar realmente, tendo os mesmos parâmetros, as mesmas métricas, as nossas diferentes operações. Isso, como que você compara performances regionais se você não consegue padronizar a métrica a qual você usa para apurar um KPI?
né? Então, a primeira parte é realmente padronizar os dados, padronizar os KPIs, conseguir ter essa visão. Hoje nós ainda utilizamos uma estrutura de lake house muito baseada em estruturas on-premise, isso pelo nosso histórico, né? Nós somos uma empresa de data centers, mas nós já estamos estudando várias oportunidades. Nós queremos atuar cada vez mais em modelo híbrido, utilizando o que as nuvens têm para que a gente consiga ter uma melhor agilidade ali na classificação, clusterização dos dados. Até e já está aportando muita coisa, né, Ari? Já está usando modelos baseados em clouds para acessar essa sua infraestrutura on-premises e gerar insights. Estamos vendo com uma novidade aí, né? Com a Salter, um modelo de predição de churn, já no modelo híbrido. Churn é uma dor gigante no mercado telco hoje, né? Estamos falando de um momento que o mercado começa a ficar saturado e perder cliente é a pior coisa que pode acontecer para o seu negócio. Então, uma boa predição de churn é fundamental para que você mantenha o seu negócio saudável. Então, estamos apostando bastante aí, é um modelo híbrido. Vai dar super bom, já deu. Vai dar bom. E os resultados estão sendo incríveis. Ô Pri, você está tendo agora que se preocupar, quer dizer, eu acho que segurança sempre foi intrínseca para quem trabalha com dados, mas eu acho que ela nunca foi tão crítica quanto é hoje, principalmente num contexto de IA. Estava comentando que hoje você tem desafios de... você tem engenheiros de prompt fazendo coisas especialistas de como extrair alguma informação confidencial. Quer dizer, o tipo de ataque que você tem no contexto de IA é muito diferente. Principalmente, no caso de vocês, que tem muita coisa exposta para clientes. Como é que vocês estão olhando? Como é que vocês estão olhando para a construção das soluções de IA? Como é que vocês estão também tendo esses aprendizados do ponto de vista de segurança com esse uso de IA que a gente está aprendendo ainda enquanto sociedade, inclusive, né? Como é que está sendo a preocupação de vocês a desenvolver coisas com IA? Nossa, essa é uma pergunta de milhões, hein, Emerson? Vamos aqui. Eu acho que segurança precisa vir em primeiro lugar. E a gente ainda não tem todas as respostas. O que eu posso dizer é que não fazemos nada que possa expor o cliente ou que possa expor os dados desse cliente. Então, a gente tem muito cuidado em tudo que a gente vai treinar para garantir que nada de ruim aconteça para o cliente e para a reputação da marca também. Então, tem todo um time focado em desenhar guardrails para IA, pensar na governança de IA. Alguns projetos a gente não conseguiu passar de POC, porque a gente não conseguia garantir todo esse ecossistema seguro. Então, eu vejo a gente aprendendo ainda como lidar com isso, mas eu também ainda não tenho as respostas. Mas bastante cuidadosos também, né, Pri? Bastante cuidadosos, sim. Cuidadosos. E você, Ari, você tem um contexto... Você tem um contexto para além, que eu acho que na Porto também tem esse contexto de fraude, mas tem um contexto de fraude ainda bem mais crítico, né? Inclusive, com desvio de sinal, todas essas coisas. Como é que vocês estão pensando em utilizar IA e acho que daí para melhorar essas questões de segurança da operação de vocês? Cara, também é um cenário bem complexo. Né? O varejo como um todo, ele sofre muito com questões de fraude. E quando nós falamos ali do mercado telco, pela característica do produto que nós entregamos, ele ainda é um setor onde existe muita tentativa de fraude. Desde fraude, que vai ali da fraude financeira, né? A pessoa apresentar um cadastro que não é um cadastro válido e depois ele não vai fazer os pagamentos e a gente vai ter ali a perda do tempo que o cliente ficou na base, até questões mais sérias como invasões, questões de desvio de sinal. Hoje nós utilizamos muito AI. Desde a nossa cadeia de análise de crédito, hoje todo o nosso processo de análise de crédito ele já é feito com base em AI, respeitando as particularidades regionais, o perfil do consumidor regional. Nós utilizamos muito AI nos nossos sistemas de monitoramento de rede. Hoje nós conseguimos ver anomalias em determinadas partes da nossa rede, quando o consumo, o throughput começa a ser maior do que o histórico.
Então, sempre que possível, nós sempre colocamos os agentes de AI para nos ajudarem aí nessa parte de segurança, reforçar a segurança do nosso negócio, também levar mais segurança ao cliente que usa o nosso serviço. Cara, deixa eu jogar um pouco pro pessoal agora. O que você tá usando ali no teu dia a dia de IA, velho? Como é que você tá usando a IA no teu dia a dia? Como é que essa história dos agentes, dessa coisa toda te pegou? E do ponto de vista pessoal meu, por exemplo, eu nem uso mais buscador. Eu tava falando com outro parceiro aqui agora que ele disse que ele não tá usando nem Google Maps mais, cara, que ele pergunta lá pro Gemini ou pra IA de preferência dele, como é que ele faz pra chegar em algum lugar, qual que é o tempo que ele vai levar. Tá mudando muito rápido, assim. E eu acho que se eu olhar para 6 meses atrás, que eu acho que eu não usava quase nada, eu usava muito pouco de algum aplicativo de IA, agora provavelmente o aplicativo mais usado do meu celular é rede social, WhatsApp e alguma coisa de IA. Como é que tá isso no teu dia a dia pessoalmente? Como é que você tá usando no trabalho e na tua vida pessoal, irmão? Cara, eu uso o tempo todo. Eu sempre fui um entusiasta de tecnologia. Eu ainda me considero um developer, eu ainda sou um tech guy. O pessoal pega no meu pé. Sempre que deixam ali, eu gosto de colocar a mão no código, eu gosto de codar. Então, pra gente que tem paixão por tecnologia, poder ver toda a transformação que a AI está trazendo para o nosso dia a dia é fantástico. Eu uso, cara, tudo que você imaginar, eu uso muito o Gemini, uso também o GPT ali no aspecto pessoal, né? Na empresa nós utilizamos só o Gemini por conta do domínio de informação, para que nada se torne público, mas no meu contexto pessoal também gosto de testar outras inteligências artificiais, enfim, eu uso no meu dia a dia. O que você mais usa no seu dia a dia, cara? Cara, pessoalmente. No meu dia a dia eu uso mais o Gemini. Eu, por exemplo... Não, pra que você usa? Cara, eu uso pra tudo. Desde coisas pessoais, pesquisar coisas que eu tenho curiosidade, até... Poxa, eu sou um cara que eu sempre odiei fazer apresentações, por exemplo. Chato pra cacete. Cara, hoje eu tenho um agente que eu só coloco o contexto e ele gera uma apresentação bonitinha, que era uma dificuldade que eu tinha, que eu sempre tive. Para mim é fantástico, isso me libertou de um peso ali que eu tinha no meu dia a dia enorme. Eu uso para tudo. Sempre que a gente vai fazer, por exemplo, algumas vezes eu tenho que fazer descrição de cargos, de profissionais que nós estamos procurando. Putz, isso é muito... cara, divulgar vaga é muito maneiro, cara. Eu crio o contexto, coloco no agente, ganho muito tempo com isso. Maneiro. Enfim, eu uso para tudo, cara. É mais fácil você me perguntar o oposto. Aonde você não usa AI hoje? Cara, eu uso muito pra viagem. Pri. Tipo, eu vou pra tal lugar, me indica o melhor restaurante aqui, não sei o quê. Eu já treinei o meu, mais ou menos, tipo de restaurante que eu gosto, que hotel que eu gosto de ficar, o que eu gosto da região. E aí, pô, tá muito assertivo, cara. Galera de agência de viagem aí, precisa criar algumas coisas muito boas aí pra galera. E você, Pri, o que você tá usando? Nossa, eu uso pra tudo, assim, vou ser meio polêmica, mas eu tenho vários agentes, e eu tenho o agente médico, o agente psicólogo, o agente de trabalho, diferentes agentes. Eu uso pra tudo, assim, e aí, como ele já me conhece muito, quando eu falo pra viajar, ele fala, olha, conhecendo você vai gostar desse restaurante, que é um pouco do que você trouxe, né, Emerson? No trabalho, pra automatizar, e eu ganhar produtividade nas tarefas que eu não gosto, como você comentou. Montar uma apresentação. Não é ali que a gente agrega mais valor, mas é necessário. Então, fazer a apresentação, ajudar a defender uma tese, levantar ali os principais pontos, dependendo do público que a gente vai ter que convencer numa reunião. Então, eu uso o GenAI para tudo. E aí, algo que fica muito na minha cabeça, considerando que as pessoas estão indo para esse caminho, né? Nós três aqui, pelo menos, usa o chat ali para tudo. Virou. Como que a empresa se posiciona para ela aparecer nos resultados de pesquisa dentro do GenAI? Então, porque você vai pesquisar, né? Qual o melhor restaurante para eu ir em Las Vegas? Como que você faz o seu restaurante aparecer ali? Eu acho que isso ainda é algo que as empresas estão aprendendo em como
porque muda o SEO de antigamente, né? Agora eu Demoraram preciso... tempo para aprender ali nos buscadores e agora vão ter que reaprender. É isso. É isso. Acho que assim, MCP tá aí, né? Acho que uma das respostas são os MCPs. Acho que eu falei, acho que o TCP foi para a internet aí, o MCP tá sendo para IA. Então, acho que é o protocolo que vai fazer com que as empresas passem a aparecer dentro dessas LLMs. A gente viu a OpenAI, principalmente, começar a lançar a oferta dela de ads para as empresas, né? Quer dizer, você começar a pagar para aparecer. Parece que não deu tão certo, eles voltaram atrás, estão se alinhando com isso. Tem uma questão ética complicada aí, porque se eu estou perguntando hoje, eu estou acreditando que o melhor restaurante que ele está me dando, ele está buscando em reviews, ele está buscando no Reddit, ele está buscando no TripAdvisor, ele está me dando. E se em algum momento ele começar a dizer que é o melhor, porque alguém está pagando para dizer que é o melhor? Então, acho que tem uma questão ética aí que a gente está discutindo, mas o que eu acredito é, talvez no lance de contexto que a gente já comentou, então assim, a gente dá um exemplo muito claro de roupas, né? Então assim, ao invés de eu dizer, eu quero um terno azul, me indica o melhor lugar, é assim, cara, eu tenho um evento hoje à noite, o dress code é social, eu tenho 1,70 m, tenho olhos claros, que roupa que você indica que eu vá nesse evento? E aí a IA responder para mim a melhor roupa, inclusive já checar se vai chover, se não vai, se eu vou de linho, se eu vou de o quê, entendeu? Então acho que esse lance tá rolando. E a abertura para isso, ou talvez a tecnologia que vai conectar tudo isso, a MCP, a gente inclusive viu muita coisa do Google expondo todas as soluções dela em MCP, né? Então acho que talvez tenha um caminho por aí, Pri. Tem um caminho por aí por esses MCPs. Cara, para finalizar com vocês aqui, tá maneiraço o papo, mas o que vocês viram nesses dias aqui que foi muito impactante para vocês, ou não diria impactante, mas que vocês, uau, cara, isso aqui é legal, vamos olhar para isso aqui com cuidado, dentro dos lançamentos aqui do Google Cloud Next 2026. O que vocês acharam de mais interessante? Começa aí, Ari. Cara, sim, nos últimos anos, se nós pegarmos a evolução AI, o Google realmente conseguiu se colocar à frente das demais empresas com relação à completude que a suíte do Google consegue entregar. E isso cada vez mais se fortalece na estratégia do Google. Você vê que os agentes de AI agora, eles conseguem se integrar mais facilmente com as bases de dados e a partir disso gerar com as ferramentas do Workspace produtos finais que são utilizados ali, que já são produtos acabados. Eu acho que isso vai ajudar muito no dia a dia das empresas. Isso me deixou muito empolgado e é algo que eu quero levar para o nosso time, quero potencializar, quero trazer para o nosso dia a dia. Bom, e você, Pri, o que você achou de maneira aí? Olha, eu vi grandes evoluções falando de segurança, apesar de não ser a minha área de atuação, é algo que eu já fui encaminhando para os times, porque eu acho que ali tem grandes ganhos. Tá coisa. Mas falando mais da minha área, eu vejo os agentes ainda, né? Mas a gente precisa começar a utilizar de forma mais efetiva e esses múltiplos agentes e agora com essa orquestração mais centralizada. Então é algo que eu também quero chegar e ver como eu faço isso. Eu uso muito inteligência artificial hoje para análise ali no dia a dia, mas como que eu conecto isso no processo? Eu estou ainda com um desafio de tentar usar os agentes de uma forma mais... no processo mesmo, né? Para não ser andando de lado, ser dentro ali do processo decisório para a gente, de fato, conseguir ganhar agilidade. E aí, Emerson, eu conto muito com a Salter nesse processo. Porque pra gente não perder tempo batendo cabeça e testando, a gente pega um parceiro bom que vai ajudar a gente a não gastar esforço onde não precisa e conseguir criar uma arquitetura eficiente pra gente conseguir escalar da forma apropriada, né? Então, conta demais, gato. Tamo mais que junto. Ari, meu parceiro, obrigado pela gentileza aqui, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui no Next, obrigado por você ter aceito o convite, estar batendo esse papo. Pri, obrigado demais, acho que assim,
Tenho admiração incrível pela Priscila, não só pela profissional incrível, mas acho que tá na posição que você tá como mulher no mercado que é extremamente masculino. A gente viu aqui, cara, um evento que pra onde a gente olha, 37 mil pessoas no evento, provavelmente 95% é homem. O ano passado a Pri tinha uma foto dela gigantesca, cara, ali no evento. Uma das maiores redes de dados do país, então obrigado pela presença, obrigado pela gentileza de você estar batendo esse papo com a gente. Parabéns pela carreira. E valeu demais, gente. Esse aqui foi mais um episódio do Salter on the Road, aqui no Google Cloud Nest 2026. E o ano que vem a gente tá aqui falando de muito mais novidade, com muito mais coisa bacana para vocês. Vamos falando. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Emerson. Obrigado, Salter. Valeu, Foi ótimo, obrigada. Valeu. Foi ótimo. Boa!